Toda palavra, ela é divinamente inspirada, diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e vem para nos ensinar, corrigir, repreender e nos instruir na justiça para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. E aqui o profeta Isaías, ele declara: dizei aos justos que bem lhes irá. Eu falei no domingo passado e na quarta-feira, talvez alguns não estiveram em nenhum dos dois cultos, então alguma coisa que eu vou falar vai orientar você, mas não vou repetir. Mas eu falei da situação que o Brasil tem vivido, e eu até falei quarta-feira, porque principalmente o nosso culto de quarta é um culto que vem muitas pessoas. Aqui a gente nunca ensina isso, porque o Brasil é um país que vem de muita bênção. Esse é um dos problemas que tem acontecido. Esse é um dos motivos pelo qual Deus tem permitido o tratamento da nação brasileira. Assim como as pessoas vão tomar um passe no espiritismo, vão fazer um trabalho na macumba, vão na igreja buscar um resultado. E Deus não é assim. Até porque Deus, ele é diferente, a diferença do cristianismo para toda outra manifestação ou tipo de crença, é porque toda adoração a um outro Deus, você pode estudar isso, você faz algo para que aquele Deus faça algo por você. E no cristianismo, Deus fez primeiro. Nós não amamos a Ele primeiro. A Bíblia diz que primeiro Ele nos amou. Está lá em João 3,16. Porque Deus fez o quê? Amou. Preste atenção, não é os cristãos. Deus amou a todos, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, primeiro e único. Então, primeiro Deus amou, e por isso hoje nós o amamos. Primeiro Deus fez, e todas as demais, por exemplo, eu acho que vários aqui, eu tenho certeza que vários aqui já se envolveram de alguma maneira com algum tipo de ocultismo, que esses envolvimentos aí com, pode ser da linha branca, eu falei quarta-feira, não importa a cor, macumba é macumba, e se fosse bom, começava com bocumba, não com macumba, tá? Já começa com né? Macumba. Tu não tem que fazer algo primeiro, para depois receber a resposta, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, tu oferece, tu faz, tu dá, tu paga. E pode pesquisar essas outras religiões do mundo. Se primeiro as pessoas não têm que oferecer algo, fazer algo para o seu Deus, para depois o Deus delas fazer alguma coisa por elas. O grande diferencial do cristianismo é esse. O nosso Deus, Ele fez primeiro por nós. Amém? Sempre Deus fez primeiro. Desde a criação, Ele criou tudo, Ele fez tudo, Ele preparou tudo, e depois criou o ser humano. Estava tudo pronto. Ele criou o Éden, tudo do bom e do melhor, e depois colocou o ser humano lá.
E aí o Senhor diz aqui, na palavra: dizei aos justos, que bem lhes irá. Digam aqueles que andarem de uma maneira justa, que eles irão bem. Olha que interessante, como a palavra de Deus ela é preventiva. O brasileiro ele tem dificuldade, faz parte da cultura que a gente carrega. O brasileiro ele deixa estourar para resolver. Ele deixa acabar a gasolina para colocar. Não é verdade? Ele deixa o pneu não ter mais condições de andar, para daí vai lá e calibra. Mas daí o pneu já não tem mais condições, né? Tem que trocar. Ele vai até o limite, ou até ultrapassa o limite. Isso é brasileirismo. Isso é brasileirismo. Enquanto não cai, ele continua. Enquanto ele consegue empurrar com a barriga, ele vai. E Deus, Ele trabalha na prevenção. E Ele nos deu uma palavra, aliás, não foi nem uma palavra, foi o salmo do mês passado. Quem lembra o salmo que nós oramos todo mês passado? Qual foi o salmo mesmo? 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Mas olha o que foi o desespero dos cristãos com a paralisação. Virou crise, não era crise, mas virou crise. Não foi crise. E eu falei muito sobre, foi o texto que Deus me deu, porque o que vai acontecer no Brasil, o que tem acontecido no Brasil, é justiça. E Deus falou muito comigo essa semana, desde antes de quarta-feira já, eu comecei a meditar. Li algumas vezes todo o livro de Miqueias e aconselho, um livro de apenas 7 capítulos. E vamos para Miqueias capítulo 1, desde o versículo 1 ao 3, vamos fazer a leitura ali. Porque Miqueias ele tem uma visão. Veio a palavra do Senhor a Miqueias, o morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Interessante que Miqueias ele é contemporâneo a Isaías, ele é contemporâneo a Amós, ele viveu no mesmo tempo, a Oséias, se não me engano também. Eles viveram no mesmo período. Reis de Judá, a qual ele viu, ele teve uma visão de Samaria e Jerusalém, que eram as duas capitais. Aqui, o reino de Israel estava dividido. O reino do norte tinha uma capital, o reino do sul tinha outro, para vocês entenderem. Por isso ele teve uma visão de Samaria, que era a capital do reino do norte, e de Jerusalém, que era a capital do reino do sul. Ouvi todos os povos e preste atenção à terra, e tudo o que nela há, e seja testemunha contra vós o Senhor Deus. O Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra, os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera se derrete pelo fogo, como as águas que se precipitam por um declive. Sucede que tudo isso vai acontecer
ele faz ele conta uma parábola, ele faz um exemplo, que como a cera se derrete, Israel iria se derreter, viria uma crise, e tudo isso ia acontecer por causa da transgressão de Jacó. Jacó, no sentido, era o povo de Israel, porque Deus muda o nome de Jacó para Israel, ok? Então, Jacó é Israel. E por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? E aí é interessante, gente, eu não peguei texto a texto, porque eu fui mais fazendo as leituras do livro de Miqueias, mas é interessante que se a gente for pegar o capítulo 2, ele vai falar da opressão do governo sobre o povo. O livro de Miqueias, ele traz de novo, assim como o livro de Jeremias, um retrato muito semelhante ao do Brasil hoje. O governo que oprime o pobre, que oprime o povo, e um povo que se deixa enganar pelos sacerdotes. O povo se deixava levar pelos sacerdotes. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 5. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz. Os profetas diziam que eles teriam paz, enquanto o povo estava ofertando, enquanto o povo estava dando dinheiro, enquanto eles tinham o que comer. Então, enquanto o povo dava dinheiro, o que os profetas diziam? Fiquem tranquilos, gente, nós teremos paz, vai dar tudo certo. Mas preparam a guerra contra aquele que nada lhes mete na boca. Então, quando a pessoa não contribuía, quando a pessoa não ajudava, o que eles diziam? Vai vir maldição na tua vida, Deus não vai te abençoar. Agora eu pergunto, muitas, que eu tenho vergonha de dizer igreja no Brasil, não fazem isso? Não vendem a bênção de Deus para as pessoas? Não dizem que se as pessoas não contribuírem, não darem, elas não serão abençoadas? Mas se elas derem, a vida delas vai ser resolvida? Não é a tônica do evangelho triunfalista e o evangelho da prosperidade no Brasil, sim ou não? Essa é a verdade. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Existem princípios bíblicos, e isso eu nunca posso deixar de pregar, porque a Bíblia diz, e a gente pode ler eles até, está lá em Malaquias 3, a partir do 8, Jesus ele vai testificar isso, está no Novo Testamento, lá em Hebreus vai falar do dízimo de novo, dízimos e ofertas. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais, sim, vós a nação toda. A nação não estava sendo fiel a Deus. A orientação, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que era o templo, a casa do Senhor. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Ok, fora isso, lá em, acho que é Mateus 23, que Jesus vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus, ele critica, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Eles eram dizimistas, mas eles se omitiam de serem justos em outras coisas, eles não eram misericordiosos e eles não manifestavam fé. Estas coisas vocês devem fazer, Jesus está dizendo, vocês devem fazer, vocês estão lendo a mesma coisa que eu, sim ou não?
Jesus disse: essas coisas vocês devem fazer sem omitir aquelas. Quais são aquelas? Justiça, misericórdia e fé. Jesus não está dizendo não dizima. Jesus está dizendo, vocês devem fazer isso, mas vocês não podem esquecer da misericórdia, da justiça e da fé. Porque eles achavam assim: eu dou meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu vou ao sábado na sinagoga, eu sou um religioso e a minha vida está resolvida. Jesus está dizendo para eles: não, vocês são hipócritas. Vocês cumprem rituais, mas vocês estão esquecendo de coisas importantes. Mas fora isso, gente, há muitos, olha, já faz anos que eu não assisto um programa evangélico na TV. Mas há anos atrás, e eu falei isso aqui, nem foi aqui, foi ainda no outro prédio, eu assisti um programa que a igreja não tinha nem cadeira, o povo ficava em pé, e ali a pessoa, ela orava por milagre o tempo inteiro, mas ela orava por um milagre e pedia dinheiro. Milagre, dinheiro, milagre, orava por milagre, né? Milagre, dinheiro, milagre, dinheiro, milagre, dinheiro. E ele foi indo assim de 10 mil a 1.000, a 500, foi indo, e depois que ele tirou tudo, ele disse assim: agora você vai pegar esse envelope, eu vou orar por esse envelope, e você vai levar esse envelope para casa, e você vai trazer uma nota nesse envelope de R$100. Aí ele começou. Imagina, gente, ele já garantiu o outro culto. E se você não tivesse R$100, você vai trazer 50. Ele começou a baixar de novo. Não tiver 50, você traz 10. Ele só pediu dinheiro, ele vendeu milagre. Se é um dom que ele tem, a Bíblia diz assim: o que de graça recebeis, de graça dai. Como é que Deus não vai tratar um Brasil onde existem, por exemplo, existem pessoas no Brasil, cristãos, que para ele ir ministrar em algum lugar, ele tem um dom, muitos cantores no Brasil, que ele cobra um cachê tão caro quanto um cantor aí secular. Ele é um popstar gospel. Se ele recebeu um dom de ministrar as pessoas, imagina eu cobrar para pregar. Se um dia eu cobrar para pregar, eu me tornei um insano, eu me tornei um mercenário. A pessoa que cobra para pregar a palavra é um mercenário. Se um dia alguém me convidar para, olha, pastor, tu pode ir lá em tal lugar pregar, eu acho que é justo a pessoa ganhar a passagem, ganhar uma estadia, e o que é o comum? A pessoa ganhar uma oferta, isso é bem comum dentro do sistema religioso. Agora a pessoa cobrar, por exemplo, R$200 mil, como tem gente que cobra, para ir ministrar 1 hora, essa é a realidade do nosso país, do Brasil. Jesus cobrou de alguém em algum lugar, e alguém trouxe uma mensagem mais importante do que a de Cristo? Sim ou não? Sim ou não? E ele cobrou alguma coisa? Não. E alguém será que traz uma mensagem mais importante do que a de Jesus? Será que traz, gente? Sim ou não? Não. Mas cobram valores astronômicos. Isso é o Brasil. Então aqui no livro de Miqueias, ele vai retratar vários problemas no governo e na igreja da época. E aí ele diz, aí é interessante, porque no capítulo 2 e no versículo 7,
a parte final do versículo 7 diz assim, dá para ler todo: acaso dir-se-á isso, a casa de Jacó, dir-se-á isso a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras aos que andam retamente? Quer dizer, mesmo, gente, porque Miqueias teve uma visão, olha o primeiro texto que nós lemos, de que Deus ia descer do seu trono, ia andar sobre a terra, e a terra de Israel ia se derreter. Mas Deus disse que as palavras dele iam fazer bem aos que andam, como, gente? Retamente. Ele é contemporâneo a Isaías, ele viveu no mesmo período de Isaías. O que Isaías disse? Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Mas ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Miqueias, ele profetizou a respeito de Jesus, só uma curiosidade, está lá no capítulo 5, versículo 2, ele fala de onde Jesus ia nascer. Mas tu, Belém de Efrata, posto que pequena é para estar entre os milhares de Judá, mas de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui está a profecia de que Jesus, ele sairia de Belém. Então, até já brinquei que se eu tivesse uma padaria, o nome dela seria Belém, que significa a casa do pão, né? Então, aqui Miqueias profetizou a respeito de Jesus. E no capítulo 6, é interessante porque esse povo, de novo eu acho uma semelhança muito interessante com o brasileiro. O brasileiro, ele adora pagar uma promessa. E no capítulo 6 e no versículo 6, aliás, vamos ler desde o 1, desde o 1 a gente pode ler. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fundamentos duradouros da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel ele entrará em juízo. O meu povo, ó meu povo, o que é que eu te tenho feito? O Senhor pergunta: o que é que eu te tenho feito? Em que eu te enfadei? O Senhor pergunta: o que é que eu te tenho feito? O que eu te enfadei, meu povo? Testifica contra mim. Fala para mim qual é o problema, o que eu não tenho feito por ti? Pois eu te fiz subir da terra do Egito, da terra da servidão te remi, que remi é te livrei, te libertei, te resgatei. Enviei adiante de ti Moisés, Arão, Miriam. Povo meu, o Senhor sempre diz: lembra-te ou não te esquece da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, e do que sucedeu desde Sittim até Gilgal, para que conheça as justiças do Senhor. E aí, as pessoas perguntam, né, com que me apresentarei diante do Senhor? E me prostrarei diante do Deus excelso? Eles fazem 5 perguntas aqui. Porque eles achavam que oferecer algo resolveria o problema. Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiro
ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Era uma coisa, até hoje, se você olhar história, existem casas que você encontra nas esquinas das casas, ossos de crianças. As famílias, elas ofereciam o primogênito ao seu Deus. Era comum isso na antiguidade. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? E aí o Senhor responde: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti. Olha se não tem a ver com o que Jesus disse lá, quando chamou o povo de hipócrita. O que o Senhor requer de ti? Justiça, a benevolência, que é o mesmo que misericórdia, e humildade. Pode deixar ali. Justiça, benevolência, e que andes humildemente com o teu Deus. Então as pessoas acham que são grandes sacrifícios. Imagina o que deu de gente fazendo promessa naquelas 2 semanas. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas fizeram promessas no Brasil, porque o brasileiro ama uma promessa. Ele vive uma vida errada, uma vida desregrada. Eu falei que o problema do brasileiro é a cultura, e eu falei também que o pecado mais difícil de se arrepender é o pecado, vocês lembram ainda? Aculturado. É o pecado que eu não consigo discernir ele na minha prática de vida. Ele está arraigado, ele está inserido no meu estilo de vida. Eu não consigo diferenciar ele. Eu sei o que é a mentira. Eu sei o que é o roubar. Eu sei o que é matar. Mas eu não consigo separar o que é justo do que é injusto. E aí, eu volto a dizer, porque foi uma mensagem que eu não sei se para a igreja, porque eu noto a igreja às vezes tão fria espiritualmente. Eu trouxe uma palavra quartas atrás aqui, que só Deus pode mudar os corações, e aquela palavra veio do coração de Deus. Só Deus pode nos mostrar onde nós estamos errados. Quando nós estamos sendo injustos. Agora, só há como nós saber que estamos sendo injustos se, primeiro, querermos a justiça de Deus, querermos aprender a justiça de Deus, porque a nossa justiça não é uma balança fiel, a minha não é. Eu preciso orar. A minha balança não é fiel, eu preciso orar. Eu preciso orar para que Deus fale no meu coração. Tem que haver essa humildade, temos que andar humildemente com Deus. É isso que o Senhor pede. Um dia, na escola, tinha um colega abobado,
E era muito comum, eu sempre disse que eu venho de família com dificuldades financeiras, então quando a gente ganhava uma régua nova, qualquer material escolar que a gente ganhava novo tinha que cuidar. E aí era início de ano, eu tinha ganhado uma régua nova, uma régua de plástico. Boa régua era a régua de madeira, vocês lembram da régua de madeira? Mas a régua de madeira, ela comia as pontas, lembra? Era ruim de usar de madeira. Daí eu tinha ganhado uma régua de plástico aquele ano. Eu tinha um colega bobado, ele pegou minha régua e começou a fazer assim. Eu falei, cara, vai quebrar? Vai quebrar. Se quebrar, eu pago outra. Isso não é uma questão de pagar outra, é uma questão que vai quebrar. Teto me trazer outra. Adivinha? Adivinha se não quebrou a régua? E daí tu explica para a mãe em casa um troço desse. Porque a mãe não entende que tu tem um colega idiota, né? É verdade ou não é verdade, gente? Mãe não entende que tu tem um colega idiota. Essa é a verdade. Que tu não quer, porque assim, daí tu tira a régua, ele te dá um empurrão, tu dá outro, daqui a pouco tu dá um soco nele, estão os dois na secretaria. É ou não é assim na escola? A escola é assim, eu sou sanguíneo. Entendeu? Aí dá aquele, é assim a escola. Então, daí tu explica para a mãe que jeito, né? Aí ele quebrou minha régua. Aí ele disse, mas eu pago outra. Não é a questão de pagar outra. A questão, eu disse para ele, que tu não deveria ter quebrado a minha régua. O brasileiro é assim. Ele faz as coisas erradas, pensa assim, não, depois eu pago. Agora vamos diante de Deus. Depois eu pago uma promessa. Depois Deus eu... Isso é tão brasileiro. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Eu fui criado na igreja católica. E eu fui ensinado, vamos ver se alguém vai se identificar aqui. Eu fui ensinado, Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, Salve Rainha e Glória a Deus. Vocês conhecem todas essa aí? Até vou ensinar se um dia aparecer um endemoniado na tua frente, pode fazer, quer saber se é endemoniado mesmo, é só fazer ele orar o creio em Deus Pai. Se ele orar e eu creio em Deus Pai, ele não é endemoniado. Creio em Deus Pai é uma oração de confissão. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Demônio nunca vai dizer que Ele é nosso Senhor. Amém? Essa oração é poderosa. Agora, se tu pedir para ele orar Salve Rainha, ele ora 10 vezes para ti. Amém? Agora vamos lá. Quando eu me sentia muito em pecado, eu tinha um compromisso meu e Deus, ninguém disse para mim fazer, eu tinha um compromisso. Todos os dias, eu sempre achei que eu errava, né? Aliás, eu tenho certeza disso. Eu nunca, nem era um achado, né? Então eu tinha um compromisso de fazer essas 5 orações todas as noites. Quando eu não fazia no outro dia eu tinha que fazer 2. Se eu não fazia 2, no outro dia eu tinha que fazer 3. Aí quando aquele dia eu tinha sido meio encardido, eu tinha que fazer 2 naquele dia. Se eu não fizesse 2 no outro dia, eu tinha que fazer 4. É uma coisa minha com Deus, assim. Sempre tive o meu temor para com Deus. E eu achava que aquilo era uma penitência. Claro, eu aprendi isso na igreja. Porque eu fui me confessar e eu aprendi que quando eu me confessei, me deram um X de oração para fazer, e aquele X de oração apagava o meu pecado. Essa cultura, ela é errada. Porque o que apaga pecado, vamos lá para 1 João, isso aí não estava no script, viu gente? Mas vamos para a Bíblia, viu? Não estou pregando heresia nenhuma aqui. Se alguém não gostou, não gosta do que está escrito na palavra de Deus. 1 João, vamos pegar aqui. 1 João 2, 1.
filhinhos, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, a quem eu tenho que recorrer? A Jesus. É a Jesus que eu recorro. Ele é o sangue que Ele derramou. É o sangue de Jesus, a Bíblia diz, que me purifica do meu pecado. Então é o sangue de Jesus que nós temos que recorrer. Só que dentro da nossa cultura brasileira, que nós fomos ensinados que quando nós estamos nos sentindo que há um peso, há uma maldição sobre a nossa vida, então a gente paga, oferece um sacrifício a Deus, e aí nós teremos, aquela maldição vai ser retirada de sobre nós, e não é. E é isso que o Senhor diz lá por meio do profeta Miqueias. Voltamos lá para Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça. Pratique a justiça. O que é justo diante de Deus. Não o que eu acho justo, mas o que é justo aos olhos do Senhor. O segundo ponto: ames a benevolência, ames a misericórdia. O que é misericórdia? É não receber o que a gente merece. Lá em Tiago, vamos lá para esse texto, Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz que o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia vence ou triunfa sobre o juízo. O que tem de gente, agora aqui comigo o pessoal não tira muita casca, mas já tentaram, pastor fulano, tu está sabendo, e tu deixa. Olha aqui, eu aprendi uma coisa, nesses 18 anos que eu faço parte, que eu vivo igreja, eu aprendi que as pessoas que estão na igreja, mas não querem se ajustar, elas não duram muito tempo. É que nem uma pessoa que vai para o hospital, mas não quer se tratar, nega fazer o tratamento. Vai ficar muito tempo no hospital? Sim ou não? Ou vai embora ou vai morrer. Sim ou não? A mesma coisa é alguém na igreja que não quer se ajustar. Não dura muito tempo. Não permanece. Agora, eu estou no lugar de Deus aqui? Sim ou não? Não. Se Deus permite que as pessoas aqui estejam, quem sou eu? Quem sou eu para dizer o contrário? O juízo é sem misericórdia para quem não usa de... Eu preciso da misericórdia de Deus. Você precisa? Quem precisa da misericórdia de Deus?
Amém? Eu preciso. Então eu não ouso não usar de misericórdia para com os outros. Eu preciso muito da misericórdia de Deus. Agora, o que diz lá em Mateus 7:1? Não julgueis, para que não sejais julgados. O que mais? Porque com o juízo, com que julgais, vocês também serão, e com a medida com que vocês medirem, vocês também serão medidos. Então tem muita gente que é um juiz aqui na igreja, não estudou nem para direito, mas é juiz na igreja. E eu tenho um princípio: a pessoa que vive mostrando o erro dos outros, está escondendo muito dos seus. Esconde muita coisa lá dentro. Cuidado com quem vive falando do erro dos outros. Tem muita coisa escondida lá dentro. Então, gente, ame a misericórdia, porque Deus, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ame a misericórdia, porque nós precisamos dela. Nós precisamos da misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Eu preciso e você precisa. Então ninguém foi chamado para julgar. Jesus disse: eu não vim para julgar, eu vim para servir e dar a minha vida. Eu vim para salvar. Jesus disse que ele veio para salvar e para servir, e não para julgar. Jesus poderia julgar, sim ou não? Sim, mas ele disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo, eu vim para dar a minha vida pelo mundo, eu vim para servir. Bom, Jesus é o nosso modelo de vida, Ele é o nosso referencial de vida cristã. Ele não veio julgar, Ele veio salvar. Ele não veio apontar pecado, Ele veio perdoar os pecados. E tem muita gente que se acha melhor que Jesus dentro da igreja. Então não misture, quando eu falo dos problemas da cultura brasileira, e me incluo junto, e tem muita coisa interessante, pena que as horas andam muito aí, muito rápido. Lá em Jeremias, no capítulo 5, no versículo 20, o Senhor diz: anunciai isso na casa de Jacó e proclamai em Judá, dizendo: ouvi isso agora, o povo insensato e sem entendimento, que tem olhos, mas não vê, e tem ouvidos, mas não ouvem. Olha, gente, a teimosia, você conhece gente teimosa. Quem tem marido teimoso sabe o que eu estou falando. Quem tem filhos teimosos sabe o que eu estou falando. Sabe bem o que eu estou falando. E tem também umas mulheres assim que... misericórdia. A teimosia cega. A teimosia impede as pessoas de perceberem que estão erradas. Essa é a cultura. Lá em 2 Tessalonicenses, olha o que o Senhor diz a teimosia, capítulo 2, a partir do versículo 7. Pois o mistério da iniquidade já opera.
Somente há um que agora o detém até que seja posto fora, que é o Espírito de Deus. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, preste atenção, esse iníquo ele virá com todo o engano da injustiça para os que perecem. E quem ele vai alcançar? Porque não receberam o amor da verdade para serem, não quiseram receber a verdade. E o que o Senhor permite? Por isso Deus permite, olha que sério esse texto, gente, a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer as pessoas que não querem a verdade, as pessoas que gostam, têm prazer, porque gostam, tem prazer porque gostam da injustiça. Ano de eleição, você que gosta da injustiça, cuidado. E infelizmente no Brasil nós vamos ter que votar nos menos pior, mas cuidado. Como que Deus não vai tratar um país, um governo, por exemplo, que a gente viu, pena que muita gente, a maioria que não foi da igreja, quando estava o Guilherme Shelby, né? Procurador da República, mostrou como o nosso governo tem erotizado as crianças. Uma vergonha, gente. Uma vergonha. Eu falei aqui uns cultos, eu fiquei com vergonha de falar o que eu falei aqui no microfone da igreja. O nosso governo, nosso executivo, é uma vergonha, gente. O governo que explora o povo, que beneficia os corruptos. O Brasil é uma tristeza, gente. Um governo que vai contra os valores do Senhor e que muita gente aqui apoia. Tem gente aqui que apoia. Eu quero dizer, Deus está contra, olha, a maior parte dos políticos e dos partidos brasileiros. Ele está a favor de qual? Não sei dizer. Tem que analisar bem. E votar no menos pior. Amém? Tem que analisar bem. Tem que avaliar muito bem. Porque é por isso que vem a ira de Deus contra a injustiça, porque as pessoas têm prazer nas coisas erradas, têm prazer nas coisas injustas, se alegram nas injustiças. Se alegram nas injustiças. Então, olha o que diz lá em Ezequiel 12, a partir do 1. Gente, a Bíblia, olha aqui, a Bíblia não é espiritual, pastor. O povo tinha governo, economia, educação, tinha o que nós temos, e o povo vivia dentro desse mesmo cenário. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu que habita no meio da casa de rebeldes,
que tem olhos, esse povo tem olhos para ver, mas não vê, tem ouvidos para ouvir, mas não ouve, e não ouve por quê? Porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara-te os trastes para mudares para o exílio, e de dia muda a vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar a vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa de rebelde. Jesus diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis, porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, para que eu os cure. É triste, gente. Quero dizer, nós não somos a única igreja privilegiada do ensino aqui, mas estamos entre uma minoria, olhando a nível de Brasil, entre uma minoria de igreja que prega uma palavra de acordo com a realidade espiritual do Brasil, que a maioria está vendendo a benção. Olha aqui, ó, o Brasil vai entrar em crise, mas Deus vai cuidar daqueles que aí vendem, né? O povo continua sendo enganado. O brasileiro gosta de ser enganado. Amém? O brasileiro gosta de ser enganado. Então, o Brasil está como o povo de Israel esteve muitas vezes. Fecha os olhos para o erro. E aí, sabe o que acontece, gente? A consciência vai cicatrizando. O erro vai se tornando, o errado vai se tornando uma coisa certa. E eu quero dizer, a omissão é um grande pecado. Se omitir. E o Senhor nos dá uma palavra para nós encerrar, porque as horas avançam, não dá para concluir. Vamos para Provérbios 28. O que o Senhor está nos dizendo? Que esse é o ano da coragem. Temos que ter coragem, gente. Coragem de nos ajustar. Diante de todo o ensino, diante de tudo isso que nós temos ouvido e recebido da parte do Senhor, temos que nos ajustar. Provérbios 28. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Mas os justos, nós temos que ser ousados, gente. Ousadia é coragem. Coragem de seguir. Coragem, gente, de permanecer fiéis a Deus. Fiéis àquilo que a palavra nos orienta. Nós não precisamos, gente, aquilo que eu ensinei, nós não precisamos ir além da palavra, mas não podemos ficar aquém da palavra. Não precisamos ir além da palavra, mas não podemos ficar aquém da palavra. Não precisamos ir além do que está escrito, mas não podemos ficar aquém do que está escrito. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Precisamos da palavra e das instruções da palavra de Deus para nortearem a nossa vida, para nos instruírem nos caminhos que nós devemos escolher. Então não devemos ser como o povo de Israel, e Jesus falou isso quantos anos depois? Miqueias falou, Isaías falou, Ezequiel falou, Jeremias falou, profetas diferentes falaram a mesma coisa. O povo vê, mas não vê, ouve, mas não ouve. Quer dizer, a palavra estava sendo ministrada
Deus estava avisando, orientando, mostrando, mas as pessoas não estavam recebendo. E por causa do quê? Porque a consciência estava cauterizada. A consciência já estava cicatrizada. O pior pecado é o pecado que já está aculturado. Porque há uma dificuldade de se arrepender desse pecado. Há uma dificuldade de discernir esse pecado dentro de nós. Mas há uma necessidade, gente, de nós abrirmos o nosso, como disse Paulo orou pela igreja de Efésios, para que fosse aberto os olhos do coração daquele povo, iluminados os olhos do coração deles, para que eles enxergassem as coisas na ótica de Deus. Amém? Que assim também nós venhamos a ter os olhos do nosso coração aberto. Às vezes, gente, eu enxergo muita coisa, humildemente falando, eu vejo muita coisa negativa para o país, mas Deus sempre deu escape, Deus sempre deu provisão, Deus sempre deu proteção para aqueles que permaneceram fiéis a Ele. Amém? Para nós encerrar, Abacuque, eu acho que 3:17, Abacuque declara isso. Ele diz, Abacuque também viu a crise, Deus mostrou a crise para ele, mas ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, que os campos não produzam mantimento. Gente, isso aqui era fome, crise na terra. Ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor é a minha, e Ele fará os meus pés como os da corça, e Ele me fará andar sobre os meus lugares altos. O que o Isaías disse? Isaías era contemporâneo desses que nós lemos. Dizer aos justos que bem lhes irá. Mesmo em meio a crises, gente, Deus cuida dos seus. Nós não podemos ser desses que ouvem, mas não dão atenção, que estão vendo, mas não enxergam. Não seja desses que não percebe o que está acontecendo no Brasil. Deus está tratando o nosso país. A questão é, você vai viver o tratamento ou você vai estar debaixo da sombra do Onipotente? Tem dois lugares para estar: sendo tratado como os demais no Brasil, ou estar à sombra do Todo-Poderoso. Amém? Você escolhe o lugar que você vai estar. Ou você vive a cultura brasileira e colhe o tratamento que vai vir sobre o Brasil, ou você vive o reino de Deus, e quem vai cuidar da sua vida é o Senhor. Amém? Porque Deus cuida dos seus. Falei quarta-feira de Neemias, pena que as horas não permitem. Neemias foi levado como escravo para o exílio, mas lá no exílio ele se tornou copeiro do rei da Síria. O copeiro estava ao lado do rei. Amém? Porque Deus cuidou de Neemias, porque ele era temente ao Senhor, porque ele orava por Jerusalém. Lembram do culto de quarta, quem estava quarta-feira? Ele orava por Jerusalém, e Deus cuidava dele. Ore pelo Brasil, mas viva o reino de Deus, e Deus vai cuidar de você e da sua família. Amém, gente? Amém? Vamos nos colocar de pé, senão não paro.
E se alguém pensa assim, pastor, é uma mensagem complexa de entender, pega o CD ali, escute umas 10 vezes, ao menos uns 10% você vai entender. Escute mais umas 10, você vai entendendo cada vez mais. Quem não entende essa mensagem, me desculpe, viu? Você é daqueles que ouve, mas não entende. Vê, mas não enxerga. Mas é sério o que Deus tem nos dado aqui como palavra para nós como igreja. E eu vejo isso tudo como o amor de Deus nos mostrando. E uma das palavras, olha gente, é uma palavra assim que, uma vez eu li um livro sobre isso, há muitos anos atrás já. Eu até fiz uma palavra, só que ficou grande, eu acabei não pregando ela. Fiz uma palavra, deu 19 páginas, tenho ela até hoje, eu li, mas nunca preguei. Uma palavrinha bem pequena, chamada temor. Fiz uma mensagem de 19 páginas que eu não preguei até hoje, sobre temor. Isso deve fazer, olha, perto de 10 anos que eu tenho essa mensagem. Não preguei até hoje. Temor. Mas o que o povo tinha perdido? O temor. Jeremias vai falar no capítulo 5 ali que eles não tinham temor. E o que é o temor? É um profundo sentimento de respeito e obediência ao Senhor. No fim da vida de Salomão ele viveu 3 fases. Ele viveu a paixão, quando ele escreveu o livro de Cantares. Aí ele viveu a fase grande da vida dele, quando ele escreveu os Provérbios. E ele viveu a fase da experiência, quando ele escreveu Eclesiastes. E depois de ele experimentar tudo, se eu não me engano, Eclesiastes 13:12, ele diz que no fim de tudo, e olha que Salomão experimentou tudo, acho que é 13:12, 12:13 então, experimenta. É isso aí. O fim do discurso é esse: teme a Deus. Esse homem experimentou tudo. Há quem duvide da salvação dele, viu? Na teologia. Porque até adorar outros deuses adorou. Salomão experimentou de tudo nessa vida. E ele chega no fim da vida, eu creio na salvação, viu? Para deixar bem claro. O fim do discurso, de tudo que já foi ouvido, ele diz: teme a Deus, guarda a palavra, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o fim de tudo. Esse é o último capítulo de Eclesiastes. O fim de tudo é temer a... Quando ele escreve o livro da sabedoria, o que ele diz no capítulo 1, versículo 7? O princípio da sabedoria, qual é que é? É Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio mas os insensatos desprezam. O princípio do saber é o temer. As pessoas, Deus me dá sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor. As pessoas querem a sabedoria, mas não querem temer a Deus. Não tem. Quer mais sabedoria? Entenda que você precisa aprender a temer ao Senhor. E temer não é ter medo. Temer é ter esse profundo sentimento de respeito e obediência por Ele. Amém, gente? Temor.
temor constrói uma nova casa espiritual. O temor constrói uma nova casa espiritual. O brasileiro tem medo de Deus, mas não teme a Deus. O brasileiro tem medo de Deus, mas não obedece a Deus. Tem muita gente que tem medo da polícia, mas não faz o que é certo. Tem medo da justiça, mas não anda ajustado. Isso é brasileirismo. Tem medo de Deus, mas não obedece a Deus. Que o Senhor tenha de nós misericórdia. Coloque a mão no seu coração. Paizinho, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Obrigado, Deus, porque em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra nessa manhã. Obrigado porque a tua palavra é viva, ela produz vida dentro de nós. Obrigado porque ela é poderosa e ela é eficaz, ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Muito obrigado, Senhor, pela maneira que tu tens falado aos nossos corações, e que o teu Espírito Santo continue abrindo o nosso entendimento, e que essa palavra ilumine os olhos do nosso coração, e que nós venhamos a vencer a cultura que nós temos herdado e carregado. Eu rejeito da minha vida, eu rejeito desta igreja, Senhor, toda a cultura, ó Deus, da nossa nação. Nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus, da nossa vida, da nossa igreja, da nossa casa. Nós rejeitamos essa cultura maligna, nós rejeitamos essa cegueira, ó Deus, espiritual, em nome de Jesus, e que o Senhor a cada dia mais abra a nossa visão espiritual, para que nós venhamos, ó Senhor, a discernir, a ver com clareza, ó Senhor, as tradições e as bagagens que nós herdamos, ó Deus, e que tem trazido as limitações e maldições sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos que somos povo dessa nação, mas não queremos viver as maldições que sobre ela estão, ó Deus, determinadas. Senhor, nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, nós nos chamamos pelo teu nome, e nós nessa manhã, Senhor, nos humilhamos diante de ti, e nós clamamos a ti, Pai querido, que nos ajude, ó Deus, nos ajude, Paizinho, nos ajude, Senhor, para que venhamos a entender as coisas espiritualmente, venhamos a vencer essa cultura errada, e venhamos a viver o teu reino. Senhor, no nome de Jesus, venhamos a vencer as tradições, venhamos a vencer a religiosidade, o religiosismo, e venhamos, Senhor, a viver um cristianismo prático, verdadeiro, viver uma vida que te agrada, uma vida que glorifica o teu nome, engrandece o teu nome, uma vida cristã, ó Deus, de acordo com os princípios da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus nós oramos nessa manhã. Em nome de Jesus eu oro pela tua igreja e por cada um dos que aqui vieram, e eu peço a ti, Espírito Santo, dá-nos uma disposição de alma e de espírito, Senhor, para que a cada dia haja temor nos nossos corações, e essa disposição, Senhor, essa disposição de obedecer a ti, de respeitar o Senhor e de andar de acordo com a tua palavra e de acordo com aquilo que temos aprendido nesse lugar. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos e eu peço uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém.